welcome! Estamos de volta com a nossa aula 30.2 de Review and Exercise sobre o tema de falsos cognatos. A gente viu diversas palavras que se parecem e não são em inglês, não são o que parecem. E a gente viu assim, o quadrinho foi palavras em inglês, logo em seguida as palavras que realmente significam, a tradução delas real. No outro quadrinho tinha lá as palavras que a gente acha que ela se parece e na verdade logo na última coluna, né, tinha realmente o real significado da palavra que a gente achava que ela parecia. Ficou confuso, mas vocês lembram da aula, né, como é que foi? Eram 4 colunas, a gente viu bastante vocabulário e vamos relembrar o que são esses falsos cognatos? Vamos lá para a tela? Let's begin lá na tela, 30.2, e a gente teve o título da aula de Actually Means Something Different, que actually parece atualmente, mas não é atualmente, né? Actually é na verdade. Então, o false friend, o falso cognato, ele é uma palavra em inglês com grafia de significante parecida com a em português. Entretanto, diferente dos cognatos, o significado da palavra em inglês com grafia semelhante àquela em português é diferente. Então, temos aqui um exemplo que eu coloquei lá para vocês, né? A palavra isso aqui, quando eu olho, eu nem sei se eu não sei se eu penso isso aqui como antena, porque tem uns falsos cognatos que, para mim, Patrícia, não acho que eles são tão parecidos assim, como essa palavra aqui. A palavra antena, ela pode ser confundida com a palavra hino, que é a palavra anthem, certo? Que, na verdade, é o hino de um país. O leitor, por causa da semelhança com o português, pode pensar que é antena. Eu já não acho, porque a palavra antena em inglês é antenna, que é mais parecido com a palavra antena, todo mundo concorda. Eu nunca vi essa aqui e pensei, eu sinceramente nunca fiz essa comparação. Só que ela é considerada um falso cognato por N motivos, mas eu mesma nunca fiz essa comparação. Daí tivemos muitas outras palavras que a gente pôde fazer essa ligação e tirar as nossas dúvidas. Eu tenho certeza que algumas palavras vocês pensaram assim, caramba, meu, pior que essa palavra realmente confunde pra caramba. A própria palavra lá, o push. Push é um clássico, né, gente? Essa palavra aqui é um clássico, push. Quem nunca viu essa palavra e tentou puxar? Quem nunca, né? A palavra push, na verdade, é empurrar. Empurrar. A palavra puxar é essa aqui, o pull. Pull. Aí já parece pular, mas pular é jump, e aí fica uma loucura. Dica que eu dou, vá atrás de falsos cognatos, tem muita palavra interessante na internet para você pesquisar sobre os falsos cognatos. Tem muita lista de falsos cognatos, aquelas que eu passei para vocês foram só algumas, tem muito mais do que aquelas. Entenda que algumas palavras que eu disse para vocês que não significam aquilo, algumas elas têm aquela tradução, só que lá na língua deles, né, na vivência deles, eles não costumam usar certas palavras com aquele significado que aparece no tradutor para vocês. Então, tem várias situações. E aí chegou o momento da atividade de sala. Your moment, seu momento. Momento que você vai fazer, tem um texto, tá muito simples. Be right back. I'm back, estou de volta and let's correct. Let's go. Atividade de sala, vamos tirar suas questions, suas dúvidas, que eu sei que foram pouquíssimas. Temos aí um texto chamado My Piece of Heaven, meu pedacinho do paraíso, do céu. E aí eu tenho aí duas lâminas, né? Com um textinho, e na um que pede o seguinte, de acordo com o texto My Piece of Heaven, A, ele tinha certeza que iria fazer sua matrícula, B, demorou muito para ele entender que valeu a pena, C, ele frequenta seminários que não fazem parte da grade curricular dele, D, ele ainda tem muito tempo. Se bem que a gente às vezes fala assim, né, ele ainda tem muito tempo, não, aqui foi um erro de
disso aí mesmo. Isso aí que vocês estão pensando. Eu acabei... gente, é porque assim, essa TV tem algum BO aqui comigo, porque eu nem queria dar resposta agora, ia fazer todo um suspense para ler o texto, mas essa TV é uma TV chata. Ele ainda tem muito tempo para ficar na universidade. Acabou dando a minha resposta, eu sei que todo mundo já respondeu, mas eu gosto de fazer o suspense. Ou TV chata. Então, olha só, ele ainda tem muito tempo para ficar na universidade, ele não tem pretensão de fazer mestrado ou doutorado. Tudo bem que já apareceu aqui minha resposta correta, que é a letra C. Ele frequenta seminários que não fazem parte da grade curricular dele. E por que eu sei dessa informação? Porque eu fui lá no texto e eu tinha feito a leitura do texto. Você iria encontrar esta parte lá no texto. Então, vamos fazer a leitura agora. When I enrolled to the university, quando eu me matriculei, olha só esse falso cognato, parece enrolado, mas não é, que é matricular, se inscrever, lembra? Quando eu me matriculei na universidade, I was a little afraid if I was doing the best decision. Eu estava um pouco, com medo se estava tomando a melhor decisão. Actually, na verdade, outro falso cognato. Today, I see that it was the best decision of my life. Eu vejo que foi a melhor decisão da minha vida hoje. How much knowledge I acquire each day. Ou seja, quanto conhecimento adquiro a cada dia. The friends I made. Que é isso? Os amigos que eu fiz. Eventually, I can state that if I took a single one good decision in my life was to enroll to the university. Ou seja, no final das contas, I can state, eu posso afirmar que se eu tomasse uma única boa decisão na minha vida era o fato de eu ter me matriculado na universidade. What I love the most is the ingenuity that is present in the campus. Ou seja, o que eu mais amo é a engenhosidade que está presente no campus. It is impossible that ingenuity don't push you forward or to help you become a better student. Ou seja, é impossível que a engenhosidade não o empurre. Push, empurre, não é puxar, mas parece puxar, mas não é. Não empurre você para frente ou ajude a se tornar or to help you become a better student. Ou te ajude a se tornar um melhor aluno. I also made a real deal of effort to start to dominate scholar writing to participate of the journal of the university. O que é isso? Ele também fez o quê? Olha só. Também fiz um grande esforço para começar a dominar a escrita, dominate, ou seja, dominar a escrita acadêmica para participar, dominate scholar writing, escrita acadêmica para participar, to participate, o quê? Participar do quê? Do Journal of the University, ou seja, do jornal da universidade. Aí eu vou colocar desse jeito como jornal, certo? It's like an aura of being worth of studying took place in neat student minds. Ou seja, é como se uma aura de valer a pena estudar se instalasse na mente de cada aluno. Each student minds. I don't restrict myself to the subjects of my course. Ou seja, eu não me limito às disciplinas do meu curso. Estou sempre à procura. I am always looking for lectures about issues I care and that are not necessarily linked to my degree. Ou seja, estou sempre à procura de palestras sobre assuntos que me interessam e que não estão necessariamente ligados to my degree, ou seja, a minha licenciatura.
The possibilities are very comprehensive. Outro falso cognato. As possibilidades são muito compreensivas? Não, abrangentes, são vastas. Unfortunately, ou seja, infelizmente, the time to say goodbye is arriving. A hora de dizer adeus, né? Tchau, tchau, está chegando. Mas tenho certeza, but I'm sure the end is not there yet. Mas eu tenho certeza que o fim ainda não chegou. Pretendo fazer, I intend. Não é entender, é pretender. I intend to make a master and a doctorate degree, ou seja, ele pretende fazer master degree, que é mestrado, e doctorate degree, que é o quê? Doutorado. Então, olha só, aquela informação lá de que ele frequenta seminários que não faz da parte da grade curricular dele, tá bem aqui na segunda. Ele fala o seguinte, que ele, I don't restrict myself to the subjects of my course, ou seja, ele não fica somente lá nos assuntos do curso dele, ele também vai para palestras sobre problemas que ele se importa, que não são necessariamente ligados à graduação dele, tá bem aqui, então letra C. Então não é um false friend, não é um false friend, não é um false friend, o que? A gente viu lá, enrolled, actually, eventually, student, comprehensive. A gente sabe muito bem que todas essas quatro são, exceto a letra D. Student não é um falso cognato de forma alguma. E temos a 3, ainda de acordo com o texto My Piece of Heaven, a criatividade é o que ele mais ama na universidade. Os alunos são indiferentes à criatividade presente no campus. Ninguém se torna melhor por conviver com pessoas criativas? Não é necessário dominar a escrita acadêmica? Não existe um ambiente propício ao estudo? Quê? Isso aqui é muito estranho, né? Como assim? Que ele está na universidade e não vai ter um ambiente propício? E eu lembro muito bem que eu li lá sobre a questão da criatividade, que é o que ele mais ama na universidade, justamente isso. Eu não lembro onde que estava acho que bem aqui. Ele tá bem aqui. Opa! A TV não gosta de mim, que eu quero apagar, não tô conseguindo apagar. Então ele diz bem aqui, ó, não vou conseguir mostrar para vocês, porque tá com defeito aqui, mas ó, what I love the most is the ingenuity. É bem aqui, no segundo parágrafo, quando ele fala o que eu mais amo é a questão da criatividade presente no campus, certo? No campus. É onde ele fala na questão de número 3. Muito bem? Letra A vai ficar a minha alternativa correta. Beleza? E vamos para 4. Vamos para a 4. Agora eu consegui mexer. Ou não, né? Não sei. Consegui. 4. Não é correto afirmar sobre o texto. Temos lá, letra A. Ele não estuda apenas assuntos sobre o curso dele. Cursar uma universidade foi a melhor decisão da vida dele. O ambiente de criatividade, te empurra a ser criativo também. É necessário dominar a escrita acadêmica para participar da revista acadêmica. As possibilidades de seminários não são abrangentes. Então, aqui, não é correto afirmar. Perceberam que todas que eu li aqui, vocês lembram que estava lá no texto. Eu falei sim que essa questão de que ele estuda sobre assuntos que não fazem somente parte do curso dele, então aqui ele não estuda apenas assuntos sobre o curso dele, ele não estuda apenas assuntos sobre o curso dele. Cursar uma universidade foi a melhor decisão da vida dele. Então, assim, certo, está lá no texto, certo, está lá no texto. O ambiente de criatividade empurra a ser criativo também, certo, ele fala isso. É necessário dominar a escrita acadêmica para participar da revista acadêmica? Sim, é necessário, estava lá no texto.
A única coisa que não estava lá no texto, que não é correto afirmar, é as possibilidades de seminários não são abrangentes. Tanto é que eu comentei com vocês, a palavra abrangentes, ela é um falso cognato em inglês. A gente vai usar a palavra comprehensive, que parece compreensível, mas é abrangente, vasto. Então, quando ele coloca esse não aqui, então ele está falando de uma situação que não existe lá no texto, porque lá no texto ele diz o seguinte, ó, onde é que ele diz? Bem aqui, de procurar a palavra comprehensive. Ela é bem grandona e ela está em algum local aqui do... Achei. Tá, na verdade, nessa segunda parte aqui, ó. As possibilidades são o quê? Bem vastas. Acho que também tinha falado em outro canto sobre essa questão de ser vasto. Não estou achando, mas de qualquer forma, é exatamente isso aqui. Da questão de ele não se restringir, né, aos assuntos do curso dele, que ele, I care and that are not necessarily linked to my degree, the possibilities, as possibilidades são bem abrangentes. Então, com certeza, número 4 é a questão letra E, as possibilidades de seminários não são abrangentes? Mentira, elas são abrangentes sim. Por conta desse não, é a minha alternativa de letra E. E aí ficou as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. And I see you next class. Bye bye.